Bom dia, paz do Senhor Jesus, pastor Edson Torres aqui diretamente de Toronto, no Canadá. Esta manhã eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estarmos juntos para refletirmos um pouco na palavra do Senhor. Eu quero nesta manhã usar um trecho da palavra de Deus que está no Velho Testamento. O Velho Testamento ele é de extrema importância para nós entendermos o Novo Testamento. O que nós não podemos usar o Velho Testamento para que nós possamos voltar para a lei, para o culto cerimonial e desta maneira muitas vezes invalidarmos aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque Jesus ele cumpriu aquilo que a lei dizia. Ele não invalidou, mas ele cumpriu a lei que nós não podíamos cumprir. Mas existem ensinamentos no Velho Testamento que são de extrema importância para nossas vidas cotidianas. O que precisamos é sempre trazer o Cristo de lá. É sempre demonstrar como Cristo estava sendo representado no Velho Testamento. E aqui nesta manhã eu quero ler com você uma passagem que está registrada no segundo livro das Crônicas. É um livro histórico do povo de Israel, da nação de Israel, aonde eram registradas ali as crônicas dos reis. Aquilo que acontecia, o que era os acontecimentos, as guerras, eram registradas nesse livro de crônicas. Nós temos o primeiro e o segundo livro de crônicas. E aqui nós estamos no segundo livro de crônicas, no capítulo de número 20. A Bíblia vai falar sobre um rei chamado Josafá. Este rei foi um dos reis mais importantes da nação de Israel. Era considerado um rei justo, um rei temente a Deus. Ele era rei da parte sul, ou seja, das tribos do sul de Israel. E era um homem temente a Deus, como eu disse. E ele viveu em um determinado momento um dos tempos mais difíceis da nação de Israel. Um momento em que 3 nações inimigas vieram contra Israel para destruí-las, para tirar Israel da sua terra. E neste momento de extrema dificuldade, de extremo estresse, de preocupação, o rei Josafá ele demonstra aqui um ensinamento de extrema importância para nós. Primeiro, o rei Josafá ele entende que, numericamente falando, pensando em relação a uma guerra, ele estava em desvantagem. Aqui começa um ensinamento de extrema importância. Nós precisamos entender quando nós estamos diante de um inimigo que, humanamente falando, é maior do que nós. Que nós, humanamente falando, não estou dizendo aqui de fé ainda, de espiritualidade, mas entender aquilo que é grande, aquilo que é maior do que nós, o que nós muitas vezes como pessoa, como ser humano, não conseguimos suportar. Isso é de extrema importância para que nós possamos entender o valor de conhecer a Deus e de clamar pela sua ajuda. Quando o ser humano não entende que ele é limitado e que muitas vezes o problema, a dificuldade é maior do que ele, sim, que ele não está pronto para aquilo, é uma barreira, um empecilho para que ele clame ao Senhor. E Josafá vai demonstrar isso. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que a situação ela é realmente de extrema importância. Vivemos uma pandemia onde uma doença, um vírus, tem desafiado a humanidade. Aquele que serve a Deus, aquele que tem a esperança do Cristo vivo, não é para se desesperar, não é para arrancar os cabelos, não é para entrar na onda de desespero que as pessoas estão colocando, mas sim levar a sério essa situação, entender que é uma situação séria, entender que precisamos fazer a nossa parte, nos cuidarmos, nos prevenirmos, obedecermos certos protocolos, mas não nos desesperarmos. Como servos de Deus, nós temos uma esperança que vai muito além dessa vida. Vamos ler aqui 2 Crônicas, capítulo de número 20. Eu vou ler somente 2 versículos em que demonstra aqui a visão de Josafá naquele momento. Ele diz aqui no capítulo 20 e o versículo de número 12. Ó nosso Deus, não os julgarás? Ele está dizendo aqui sobre aquelas nações que, em um momento no passado, eles até pouparam aquelas nações. E agora essas nações se voltam contra o povo de Israel. Então Josafá está dizendo, Senhor, o Senhor não vai julgar aquele que
um dia nós poupamos e que agora quer nos fazer o mal? Não julgarás, pois em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Josafá está dizendo: Senhor, eu como um rei, eu como um guerreiro, como um estrategista, em nós não há condições de nós vencermos. E nós trazemos para os dias de hoje. Temos perdido amigos, irmãos, queridos, e muitas vezes nós pensamos que nós podemos vencer todas as batalhas. Mas há batalhas que Deus permite que nós percamos, que a nossa oração não seja respondida, que a resposta venha de maneira negativa. E nós precisamos reconhecer às vezes: Senhor, eu não consigo contra esta multidão. Eu não sou suficientemente forte para vencer essa tribulação. É maior do que eu. O Covid não tem cura. Se você às vezes tem um familiar, já perdeu alguém ou tem alguém que está hospitalizado, não tem cura. Existe uma vacina que nós precisamos sim tomá-las, mas que existe uma discussão em relação à eficácia ou não. Alguns dizem que mesmo com a vacina ainda corremos muito risco. Portanto, precisamos reconhecer: Senhor, somos mais fracos do que isso. A própria ciência está se rendendo a isso. E Josafá está dizendo aqui: Senhor, a multidão é muito grande. Eu, como rei, eu me rendo diante do rei dos reis. Eu reconheço que essa multidão, humanamente falando, ela é maior do que o nosso povo. Nós não estamos à altura de enfrentar esse desafio. E ele continua dizendo assim: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Estamos aqui ouvindo um rei falando: eu não sei o que fazer. E por que muitas vezes nós, que estamos aqui hoje, não damos o braço a torcer para dizer: eu não sei o que fazer? Por que não colocamos nosso joelho no chão e dizemos para Deus: Senhor Jesus, eu não sei o que fazer. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua orientação. Por que não reconhecer que nós não sabemos o que fazer? Que nós precisamos do auxílio do Espírito Santo. Que nós precisamos que Deus nos oriente: Senhor, qual passo dar? O que fazer, Senhor, neste momento de tribulação? Para onde ir? Com quem falar? Como agir? Mas nós temos o nosso orgulho, a nossa grandeza, e isso muitas vezes nos afasta de viver o milagre que Deus quer fazer em nossa vida. Porque enquanto nós dizemos que nós podemos, que nós somos, que nós temos, Deus não vai agir em nosso favor. Mas quando a nação ela se arrepende, ela se lança, quando nós nos dobramos, nos lançamos aos pés do Deus Todo-Poderoso e reconhecemos: Senhor, eu preciso da tua ajuda, eu não sei o que fazer. Aí então a palavra de Deus nos mostra que Deus vem ao nosso socorro. Quando as pessoas clamavam a Jesus: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele vinha no socorro deles. Quando as pessoas diziam: Senhor, eu quero ser curado, mas não há quem me ajude, quando as águas são movidas, ele então operava o milagre. Quando alguém clama, a Bíblia diz assim, que um coração contrito ele não desprezará. E muitas vezes o que falta para nós é somente reconhecer que existe um Deus no céu que está pronto para atender o nosso clamor. Mas nós precisamos deixar o orgulho de lado, a grandeza de lado, e reconhecer e clamar e dizer: Senhor, eu não sei o que fazer. O rei está dizendo aqui: eu não sei o que fazer. E olha só o que eles fizeram no verso 14. No verso 13. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças e as suas mulheres e os seus filhos. Toda a família reconheceu. Toda a família se rendeu. Não havia família grande aqui, não havia família rica. Não, o inimigo estava vindo para destruir a todos. E o inimigo era maior do que eles. Eles reuniram mulheres, crianças, homens, velhos, ricos, pobres, negros, brancos, todos se colocaram junto com o rei para dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Nós precisamos da tua ajuda. E eu estou aqui nesta manhã para dizer a você, a mim, precisamos dizer para Deus, voltar para a oração, voltar para um clamor sincero, todos nós esquecer a placa da igreja, esquecer as diferenças e todos nós nos unirmos e dizer: Senhor, nós não sabemos o que fazer. Os médicos estão desesperados, as UTIs estão lotadas,
Nós não sabemos o que fazer e nós precisamos da tua ajuda. O inimigo é maior do que nós e Deus, ele virá ao nosso socorro. Olha o que Deus diz aqui para eles. No mesmo capítulo 20, 2 Crônicas, no verso de número 16, melhor dizendo. Nessa batalha não tereis que pelejar. Parai, estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Essa foi a palavra de Deus para o seu povo. Depois do seu povo se humilhar, clamar, reconhecer que não tinha força contra aquele inimigo, o Senhor disse: amanhã vocês não vão ter que lutar. Numericamente falando, o exército de vocês é menor. Não adianta entrar em batalha, não adianta lutar contra aquilo que vocês não podem vencer. Mas eu posso. E ele diz: amanhã parai, estai de pé. Saia, vai ao encontro, vai ao lugar da guerra. Não fique em casa com medo. Não fique apavorado, não. Vai enfrentar, faça a sua parte. Se cuide. E amanhã você vai ver o livramento que eu vou te dar. Eu vou pelejar por vocês. Foi isso que Deus falou para Israel. E se você continuar lendo o capítulo 20, 2 Crônicas, você vai ver que Deus operou um grande milagre. O povo de Israel só teve que cantar, só teve que adorar e ver Deus pelejar por eles. Nesta manhã, irmãos, eu quero clamar a todos nós. Você que não ora mais, volte a orar. Você que ainda nunca soube o que é oração, comece a orar. Orar é falar com Deus. Diga para Ele se você está com medo, se você está perturbado, se você só está vendo notícia ruim e o seu coração já está doente, pare de ver notícia ruim. Feche o teu quarto, fale com Jesus, é simples. Fale com o Espírito Santo e reconheça que você talvez está com medo, você talvez está desesperado, mas diga: Senhor, eu não sei o que fazer. Eu não sei como resolver. Mas os meus olhos eu coloco em Ti agora. Eu vou parar de olhar para a televisão que só fala notícia ruim. Eu vou parar de ouvir somente os noticiários que mostram a tristeza, a angústia do povo. E eu vou colocar os meus olhos em Ti. Eu vou orar a Ti e eu vou esperar pela Tua salvação. E eu tenho convicção que o Senhor virá ao nosso socorro quando nós reconhecermos que nós somos pequenos, mas que Ele é grande, que Ele é poderoso para nos dar vitória. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa. Coloque os seus olhos, a sua esperança, a sua segurança está em Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário e isso é prova mais do que suficiente que Ele está conosco e que Ele vai nos dar vitória em meio a essa grande tribulação. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.